Olá pessoal, estamos em mais um vídeo Por Trás do Coração e hoje com o nosso terceiro episódio da série Raízes Emocionais e temos como tema de hoje ferida materna, a dor que molda os relacionamentos. Você já teve aquela sensação de desconexão de si mesmo? Em alguns momentos você já deve ter sentido constantemente uma vontade de agradar pessoas ou então controlar, ou alguns momentos com vontade até mesmo de fugir. Talvez você tenha encarado isso como mera característica de sua personalidade, mas eu quero te falar que na verdade isso fala muito mais da ferida materna que está aí em sua alma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Alguns comportamentos que acabam por moldar os nossos relacionamentos. E com certeza isso começa a trazer muitos prejuízos a você e aquelas pessoas que estão ao teu redor. Então, nós vamos falar a respeito dessas características que moldam as tuas relações afetivas, as tuas relações sociais. Então, acompanha comigo. Bom, e a primeira característica que eu quero trazer aqui para vocês é a rigidez emocional. Sabe aquelas pessoas que parecem que são um gelo? São pessoas extremamente inflexíveis com os outros e também consigo mesmo. São aquelas pessoas que elas sempre demonstram que são muito fortes, são aquelas pessoas que geralmente nunca choram, são aquelas pessoas que evitam abraço e são aquelas pessoas que sempre falam com um ar de sarcasmo. São pessoas extremamente críticas com os outros e consigo mesmo. Isso, na verdade, tem uma raiz que vem justamente da ferida materna, uma raiz que ensina para essa pessoa que ela não pode sentir, que na verdade sentir é muito perigoso. Mas eu quero te dar um recado que nós encontramos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36 e no versículo 26, que diz assim: darei a você um coração novo e porei um espírito novo em você. Essa é uma palavra que o Senhor quer falar ao teu coração se você tem essa característica de rigidez emocional. O Senhor quer te falar que Ele vai te dar um coração novo se você permitir receber esse coração novo. Porque você precisa entender, na verdade, que você não é uma pessoa fria, que você está simplesmente tentando se proteger. Só que essa proteção acaba te trazendo muitos prejuízos na sua vida. Mas que Deus quer te dar um coração de carne, aquele coração que sente. Um coração de carne é aquele coração que não sente medo, na verdade, de sentir, porque nós corremos o risco quando nos relacionamos, mas para que a gente possa ser verdadeiro com você mesmo e verdadeiro com o outro, você precisa se dar a oportunidade de sentir, porque quando você tira de lado essa rigidez emocional, você tem a possibilidade de entender que quem está ao teu redor são seres humanos imperfeitos, da mesma forma que você também é imperfeito. Então coloque do lado essa rigidez emocional. Ela não faz parte da sua personalidade. Na verdade, ela é simplesmente um sintoma da ferida materna em seu comportamento. Uma segunda característica que eu trouxe aqui para vocês é o autoabandono. Você conhece aquelas pessoas que cuidam de todo mundo, mas elas não cuidam de si? Pois é, isso é característico de que tem essa ferida. São pessoas que aprenderam que para amar, elas precisam se esquecer delas. Olha que absurdo. Como é que pode você querer cuidar do outro e acaba deixando de cuidar de si mesmo? E eu quero te dizer, na verdade, eu tenho um recado para você que tem descrito lá no livro de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 39, que diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor nos traz um alerta muito importante nessa passagem bíblica. Ele diz o seguinte: olha, para você amar o seu próximo, você precisa se amar. Já parou para analisar sobre
essa perspectiva, como é que você vai ter condições de cuidar do outro, de amar o outro, se você simplesmente se esquece de você mesmo? Um pré-requisito para que você cuide do outro é que primeiro você cuide também de você. Isso não tem problema nenhum, porque você simplesmente aprendeu a amar o outro. Mas Deus, ele quer te chamar a atenção a respeito de que Ele te convida para você se amar também, porque você vai perceber que quando você começa a fazer isso, o teu cuidado com o outro é cuidado mais equilibrado e você vai estar bem interiormente para você exercer o amor de fato como deve ser exercido. Uma terceira característica que eu trouxe aqui para vocês é aquela pessoa que vive buscando por validação. E quais são os comportamentos dessa pessoa? É aquela pessoa que vive buscando elogios, é aquela pessoa que vive se comparando com o outro. Agora você precisa ter uma compreensão. Na verdade, você tem um engano na sua alma. O engano é que você nunca se sente suficiente. E por você não se sentir suficiente, você busca o tempo todo por elogio, porque você está buscando suprir algo através do outro. Agora, tem algo muito importante que você precisa entender, que é descrito lá no livro de Isaías, no capítulo 43 e no versículo 4, que o Senhor te diz algo. Ele diz o seguinte: você é preciosa aos meus olhos, digna de ser amada. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor está te dizendo que Ele te ama, que você é uma pessoa extremamente preciosa e que se você tem esse entendimento, você não tem que se achar que você não é suficiente, que você precisa da validação do outro para você se sentir amada, porque na verdade Ele já te ama. Você não precisa fazer nada. Você precisa entender que aquele que te ama, que te ver por inteiro, já é o suficiente para você. E Ele te convida para entender isso. Olha só, a única pessoa que te conhece inteiramente é o Senhor. Então, por Ele te conhecer inteiramente, Ele vai ser o único capaz de te amar sem cobranças de absolutamente nada, porque Ele já te vê como suficiente. E a partir do momento que você começa a ter esse entendimento, você não precisa buscar por validação, porque uma pessoa que busca constantemente por validação é uma pessoa que está à mercê do outro, e isso se torna algo extremamente perigoso para os teus relacionamentos. Então, talvez você esteja sofrendo demais, se sentindo muito frustrado, justamente porque você tem esse tipo de comportamento. Mas você não precisa mais se tornar escravo desse tipo de situação. Uma quarta característica que eu trouxe aqui para vocês é o medo do abandono. Conhece aquelas pessoas que são extremamente ciumentas, pessoas muito possessivas, aquelas pessoas que têm uma dependência emocional muito grande pelo outro, aquelas pessoas que têm uma ansiedade muito grande com relação aos vínculos? Pois é, isso é fruto de uma raiz que tem no interior dessas pessoas, que é a raiz de rejeição. E quando você é conduzido por esse tipo de raiz, infelizmente você corre um risco muito grande de se envolver com relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não são saudáveis para a sua vida. Você precisa ter um entendimento de que você não pode ser escravo desse tipo de medo. Lá no Salmo 27, no versículo 10, diz assim: ainda que minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Aqui nós temos uma garantia do Senhor, que o Senhor ele nunca vai nos abandonar, independentemente da pessoa que te abandone. Se isso vier a acontecer, você tem que ter uma convicção no seu coração: o Senhor está com você. É essa convicção que você precisa ter no seu interior para sarar esse tipo de medo na sua alma. Você não está sozinho. O Senhor, Ele te diz isso nesse salmo. Existe um amor que Ele nunca vai te abandonar.
Esse é o amor que a gente tem a certeza e a convicção que estará conosco em qualquer situação. Então, quando você tem essa convicção no seu interior, você não é escravo desse medo. E você precisa ter essa certeza para você não se colocar em situações, em relacionamentos que vão lhe causar prejuízos, tá bom? E uma última característica que eu trouxe aqui para vocês é a dificuldade de confiar. Olha só, você conhece aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em confiar no outro, em se abrir? Você percebe quando uma pessoa ela não abre o seu coração. Você consegue perceber quando uma pessoa parece que ela tem um muro de proteção? Pois é, geralmente são pessoas que têm dificuldade de confiar. Ou aquelas pessoas que elas querem resolver tudo sozinha, que não precisa do outro. Se o outro não está disponível para resolver minha situação, eu vou lá e resolvo. Eu não vou lá e não vou esperar coisa nenhuma. Pois é, isso é típico de quem tem ferida materna. Olha, só que isso aí dá um prejuízo muito grande para a sua vida se você não sabe. Se você tem essa dificuldade de confiar, é muito difícil você conseguir desenvolver relacionamentos. Porque o pré-requisito para você desenvolver um relacionamento com alguém é você se colocar numa posição em que você vai precisar confiar no outro. E você, quando se coloca nessa posição, você vai correr o risco. Infelizmente, essa é a realidade. Nós corremos os riscos quando nos relacionamos. Mas, para você se relacionar, você precisa dar um voto de confiança com o outro, gente. Porque como é que vai ser possível esse desenvolvimento nas relações? Bom, e isso acontece porque essa pessoa tem uma raiz no seu interior. Porque essa pessoa entende que confiar em alguém é correr o risco de se machucar. Mas, como eu falei, para você se relacionar, você vai ter que correr esse risco. Agora, o Senhor nos fala lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O pré-requisito para você se dar a permissão de confiar em alguém é primeiro você confiar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor primeiro, tá? Porque se alguém vier a quebrar a tua confiança, você não vai... Você, claro, vai ficar chateado, vai ficar triste, mas você tem em quem se apoiar. Porque nele você pode confiar. Esse é o ponto para você não ter mais essa dificuldade de confiar no outro. Confia no Senhor. Então, se eu estou firmado nessa confiança, se alguém quebra a minha confiança, isso fala a respeito da pessoa, isso não fala a respeito de mim. Esse é o ponto importante que nós precisamos entender, para que você não precise carregar tudo também nas suas costas, porque você precisa de ajuda, você precisa do outro, entenda isso, ponha isso na sua cabeça. Pode confiar, pode descansar. Se o outro não fizer tudo aquilo que você tem a expectativa que ele lhe faça, tudo bem. Isso faz parte da vida. Porque no final das contas, a tua vida está na mão de quem? Está na mão do Senhor. E se você tem essa compreensão, você vai dar a possibilidade de confiar no outro. E não vai precisar carregar tudo nas tuas costas sozinho. Porque eu quero te dizer que isso é cansativo. E isso é muito pesado para uma pessoa. Tá bom? Bom, você reconhecer algum desses comportamentos em você? Esse é um primeiro ponto. Aí você pode me dizer: sim, Alexandra, eu reconheci alguns comportamentos. E o que eu faço com isso? Bom, para você passar por um processo de cura na sua alma, eu trouxe para vocês aqui algumas práticas de fé para que você resolva ou inicie a resolver esse processo. Porque isso é um processo, tá? O primeiro é reconhecer. Eu reconheço essa ferida em mim?
Porque eu preciso reconhecer. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, você precisa ter uma compreensão. Eu reconheci esses comportamentos que são frutos de uma ferida materna. Agora eu preciso entender o seguinte, que eu não tenho que carregar essa dor. Porque eu não posso ser uma vítima. Porque se você se colocar na posição de vítima, você nunca trata a sua alma. Esse é o ponto. Você é um adulto. Você, enquanto adulto, você tem responsabilidades. E você não precisa se conduzir por essa dor na alma. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você não é vítima, tá? Você não é vítima. Um segundo ponto que eu trouxe para vocês, é o processo de reparentalização. O que é o processo de reparentalização? É um processo em que você vai ter rituais de cuidado. Ah, ritual, parece um nome muito assim, muito chocante, um ritual. Sim, você vai precisar se cuidar. Você já se deu a oportunidade, por exemplo, tomar um banho muito demorado? Parece bobagens que eu tô falando para você, mas não é bobagem não. É um ritual de parentalização, de autocuidado. Você já se deu a oportunidade de não fazer absolutamente nada? Nada. Descansar. Descansar a tua mente, descansar o teu coração. Porque por incrível que pareça, na sociedade que nós vivemos hoje, nós temos muita dificuldade de descansar. Só que nós precisamos aprender a descansar, porque isso é bíblico. O Senhor nos fala a respeito do descanso. Se você não descansa, você está demonstrando que você não cuida de si mesmo. Sabia disso? Se você não sabe, eu quero te lembrar desse ponto importante. Você não está se cuidando. Você está desobedecendo ao Senhor quando você não faz isso. Sabia disso? Pois eu quero te lembrar esse ponto importante. Você já se deu a oportunidade de passar momentos de oração com o Senhor? Se você não sabe disso, isso é um processo de reparentalização. É algo importante. Orar, se você não sabe. E um terceiro ponto aqui que eu trago para vocês é a espiritualidade ativa. Espiritualidade ativa de relacionamento com o Senhor. Sabe? Já se deu a oportunidade de sentir o Senhor te abraçando? Olha, é maravilhoso sentir o Senhor nos abraçando. Pode parecer doidice que eu tô falando para vocês, mas não. O Senhor ama nos abraçar. O Senhor ama nos cuidar, se você não sabe disso. Sabe aquela mãe que cuida do filho? Se a tua mãe te feriu, mas o Senhor, Ele te dá a oportunidade de você sentir esse cuidado por Ele. Isso é uma espiritualidade ativa. Tirar um tempo com o Senhor. Buscar nas Escrituras passagens bíblicas que te dão a possibilidade de se sentir acolhida. Você precisa se sentir amada. É importante para você. Isso é possível quando você tem uma espiritualidade ativa. Eu não estou falando de ativismo religioso não, tá? Eu não estou falando de um conjunto de atividades que você vai ter que executar. Eu estou falando de momentos de relacionamento com o Senhor que você tem a possibilidade de ter essa espiritualidade ativada em você, que nós perdemos. Então o Senhor nos espera para ter esses momentos ao lado dele e que muitas vezes nós não nos colocamos, porque nós achamos até bobagem, acha até que isso é loucura, mas isso não é loucura. Quando você começa a ter essas posturas, você começa a ser sarado na sua alma. Então, quem nos dá a capacidade de sermos curados plenamente, gente, é o Senhor. Ele nos traz a restauração que nós precisamos, Ele nos traz a cura que nós precisamos, é Ele. Porque sabe alguém que te conhece, quem te estruturou e quem te criou foi Ele. E quer ter alguém melhor para te trazer a cura do que Ele? Não existe. É impossível você encontrar qualquer outra coisa que tenha capacidade de te curar na tua alma, na tua plenitude.
E eu quero deixar algo aqui para você, para encerrar o nosso vídeo de hoje. Você não precisa mais ser pedra, sabe? Você não precisa mais ser esse gelo, não. Você pode ser um rio, você pode ser uma flor, com toda a delicadeza de uma flor, com toda a fragilidade de uma flor. Você é filha amada do Senhor. Entenda, você é filha amada do Senhor. Então não tem mais por que você carregar esse peso todo que você não precisa carregar por conta de uma ferida. Então, se você entendeu a importância desse vídeo, curta o nosso vídeo. Se quiser deixar um comentário aqui, deixe um comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo para pessoas que você vê que tá machucado. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir. E não deixe de acompanhar a nossa série. Se você não acompanhou os episódios anteriores, acompanhe os episódios anteriores, para que você tenha a oportunidade de ser curado plenamente na sua alma. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Tchauzinho!